Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Psique em Cheque aqui nesse canal do YouTube. Peço a vocês, antes de mais nada, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e deixe seu comentário embaixo, para nós alcançarmos a nossa meta de 1.000 inscritos e 4.000 horas ainda esse ano. Conto com a contribuição, com a cooperação de todos vocês. Envie esse vídeo aí, esses vídeos para mais pessoas, para que nós possamos aí atingir a nossa meta, ok? Para quem tem acompanhado aí no canal, nós estamos aí seguindo as obras completas do Freud e nós estamos lendo um texto de Freud que está no volume 6 da Companhia das Letras, está aqui, né? Esse volume 6 da Companhia das Letras, que é um texto intitulado aqui nesse volume de Os Meus Pontos de Vista sobre o Papel da Sexualidade na Etiologia das Neuroses, um texto de 1906 do Freud, a qual, na minha opinião, é fundamental para entendermos como que a sexualidade, como o Freud entendia, né, que a sexualidade tinha ali um papel crucial, originário, dentro das afecções neuróticas, ok? Continuando. Não apenas uma boa parte da sintomatologia histérica provém diretamente de manifestações da excitação sexual, não apenas uma série de zonas erógenas assume o significado de genitais na neurose, por intensificação de características infantis, mas inclusive os mais complicados sintomas se revelam como representações convertidas de fantasias, que têm por conteúdo uma situação sexual. Quem sabe interpretar a linguagem da histeria pode perceber que a neurose diz respeito somente à sexualidade reprimida do paciente. É muito importante isso, né? De como que a pessoa muitas vezes é convertido para o sujeito, né? Do seu conteúdo sexual, cria nessas zonas erógenas, né? De forma sintomática, uma satisfação, porque vem convertido desses conflitos a qual o sujeito não deu conta de lidar com eles de uma outra maneira, podendo então só lidar com isso de forma sintomática. Mas a função sexual deve ser entendida em sua correta extensão, circunscrita pela predisposição infantil. Quando uma emoção trivial tem de ser incluída entre as causas de uma doença, a análise costuma demonstrar que o infalível componente sexual da vivência traumática exerceu a ação patogênica. Passamos inadvertidamente da questão das causas da psiconeurose ao problema de sua natureza. Querendo-se levar em conta o que aprendemos com a psicanálise, pode-se dizer apenas que a essência dessas enfermidades se acha em distúrbios dos processos sexuais. Aqueles processos do organismo que determinam a formação e a utilização da libido sexual. Em última instância, dificilmente podemos deixar de imaginá-las como processos químicos, de modo que seria lícito ver nas chamadas neuroses atuais os efeitos somáticos dos distúrbios do metabolismo sexual e nas psiconeuroses os efeitos psíquicos desses mesmos distúrbios. Ou seja, para o Freud, então, há uma questão pulsional tanto nas neuroses atuais como nas psiconeuroses. Então, no caso das psiconeuroses, é algo que advém dessa parte psíquica do conflito. No caso das neuroses atuais, advém do metabolismo, no caso orgânico disso. Ou seja, é por isso que a pulsão é algo que transita entre o que é psíquico e o que é somático. A semelhança das neuroses com os fenômenos de intoxicação e de abstinência após o uso de certos alcaloides e com as doenças de Basedol e de Addison, aparece facilmente na clínica e assim como não se pode mais descrever essas duas últimas enfermidades como nervosas, também as verdadeiras neuroses, apesar de seu nome, talvez tenham de ser excluídas dessa categoria em breve. As verdadeiras neuroses são essas que advém da onde ele está dizendo, a etiologia da infância, né? Tendo sua etiologia na infância. Assim pertence à etiologia das neuroses tudo o que pode agir de forma prejudicial sobre os processos que servem à função sexual. Ou seja, todas as neuroses, para o Freud, têm, em alguma medida, sua etiologia vinculada à sexualidade. Qualquer
tipo de neurose, ok? Quer seja as atuais, as neurastênicas, quer seja as neuroses de angústia, o que se chamou de psiconeuroses, as neuroses transferentes do caso, né? Todo tipo, em alguma medida, quer seja de origem oriunda desse conflito psíquico, quer seja de uma fonte metabólica orgânica, tem origem com aquilo que tem, circunda a função sexual do sujeito. Em primeiro lugar, as patologias que afetam a própria função sexual, na medida em que sejam vistas como tais pela constituição sexual, que varia com a cultura e a educação. Isso aqui é muito importante. Então, os sintomas não manifestam de forma homogênea em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer contexto. Então, por isso que hoje você vai ver manifestações da histeria que não apareciam no tempo de Freud. Tinham outras manifestações, porque depende da cultura e depende da educação. Para que o sintoma se manifeste, o arranjo que o sujeito arruma sintomático se adeque ao seu tempo, à sua cultura, ao seu momento histórico. Isso é muito importante. Então, veja bem, não é que a histeria hoje não manifesta de forma somática. Contudo, a somatização da histeria hoje fundamentalmente não é idêntica à do tempo de Freud, mesmo que possa haver casos que sim manifestam-se de forma parecida ou muito próxima daqueles do tempo de Freud. Mas, por exemplo, quando algumas pessoas tomam algumas atitudes de escoriações do corpo, no caso da adolescência, o que é isso? Isso muitas vezes é uma manifestação sintomática da histeria. Né? Uma forma de teatralidade que era presente no tempo de Freud e ainda continua no nosso tempo. Então tem sintomas que sim, são paralelos e manifestam-se da mesma maneira, mas muitos não. Por isso que tem que ser levado em consideração o seu momento cultural e qual forma de educação se tem nesse momento educacional. Por exemplo, hoje se tem um discurso de ultraliberação de pessoas livres para fazer o que quiser com seus corpos. Mas isso, em alguma medida, esse tipo de discurso também tem produzido sintoma. Então, não necessariamente havendo só repressão é que vai haver sintomas. Não havendo repressão, não tem sintoma. Não, existem outros tipos de sintomas, outros tipos de manifestação histérica, obsessivas, com também um discurso oposto a esse. Ok? Em segundo lugar, estão todas as demais patologias e traumas, que, sendo nocivas ao organismo em geral, secundariamente podem prejudicar os processos secundários deste. Ou seja, não é só de questões vindas dessa forma de lidar com a sexualidade. Existem outros fatores secundários que também corroboram com isso. Então não é uma causa específica e única, mas tem que levar em consideração todos os fatores em torno desse sujeito que levam ele ou ela a buscar como resolução sintomática, né, esse seu conflito. Não esqueçamos, porém, que nas neuroses o problema da etiologia é tão complicado, pelo menos, quanto em outras enfermidades. Uma só influência patogênica quase nunca basta. Geralmente são necessários múltiplos fatores etiológicos que favorecem uns aos outros e que, portanto, não devem ser contrapostos. Também, por isso, o estado de doença neurótica não se diferencia nitidamente daquele de sanidade. Foi isso que eu perguntei. Será que alguém consegue sair ileso? Né? Lá, mais atrás, aí, né? Eu falei que não ia dar spoiler, não sei se foi nesse vídeo ou no outro, enfim, está nesse texto. Aí ele vai falar, o adoecimento é resultado de uma soma e a medida das pré-condições etiológicas pode ser completada a partir de qualquer direção. Buscar a etiologia das neuroses exclusivamente na hereditariedade ou na constituição seria tão unilateral quanto querer levar à condição de um único fator etiológico as influências acidentais que a sexualidade experimenta na vida, quando se chega ao esclarecimento de que a essência dessas enfermidades consiste apenas em um distúrbio dos processos sexuais do organismo. Né? Então, será que alguém sai ileso desses conflitos? Será que existe alguém que não é neurótico? Eu acho um pouco complicado. Isso não é uma naturalização e normalização do conflito e da patologia que é a neurose.
Porém, a pergunta que se deve fazer é: que tipo de sujeito nós estamos chamando de normal? Será que tem alguém que sai ileso desses conflitos? Será que alguém sai completamente assim, sem nenhuma nocividade desses conflitos? Ou o que se tem é de forma qualitativa de como o sujeito lidar com esses conflitos, né? Do desenlace que tem esses conflitos para cada um dos sujeitos. Para uns é mais problemático, aparecendo de forma mais sintomática, mais asseverada em cada uma das pessoas, e outros aparecem de forma mais amênua, a qual a pessoa lidar de forma menos prejudicial com esses conflitos advindos da sua infância. Ok? Espero que vocês possam ter aí nesses longuíssimos vídeos dessa série aqui, desse texto, né, da leitura desse texto. Fui lendo literalmente o texto com vocês, li todas as páginas do texto. Esse aí, os meus pontos de vista sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses. E quero que você deixe o seu comentário aí, se vocês gostaram desse modelo, desse método. Se assim gostaram, nós vamos fazer outros vídeos nesse sentido, né? Abordando assim e tentando e comentando alguns pontos que aqui livremente eu vou achando que é importante comentar dentro desse texto. Ok? Claro que uns mais longos, que esse aqui já é muito grande, né? Mas de uns mais longos é impossível fazer isso, não fica gigantesco, então não seria possível. Mas isso, deixa aí suas impressões, o que você entendeu, como você lê esse texto, como você interpreta o que o Freud colocou aqui, e eu acredito que vai ser de muita produtividade, né? Tanto para mim como para vocês, nós irmos trocando essas ideias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, dessa série dentro desse texto do Freud, e nós agora continuaremos e vamos abordar o caso Dora, né? O fragmento de um caso de histeria, o caso Dora, tá bom? É o próximo vídeo do nosso canal. Tá bom, pessoal? Abraço e até o nosso próximo Psique em Xeque.